Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande mais uma vez estarmos aqui para estarmos estudando a palavra de Deus, meditando nos seus ensinamentos, porque os ensinamentos de Deus nos levam a ser pessoas vitoriosas, a sermos pessoas vencedoras, e este é o prazer de Deus quando nós estamos aprendendo com Ele e somos capazes de vencer a nossa maior inimiga, que é a morte. Deus tem o prazer de ver o ser humano vencendo a morte. Não fomos criados para ser humilhados por ela, mas sim para termos a nossa vida realmente eterna. Deus quer que realmente nós sejamos eternos. Ele não nos criou para morrer, ele nos criou para sermos o templo do seu Espírito Santo, para estar andando conosco, tendo prazer, alegria de se relacionar conosco, e por isso então é sempre prazeroso nós estarmos aqui trabalhando para que possamos ter essa comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus nós só conseguimos através do grande trabalho que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós ali na cruz do Calvário, onde ele veio aqui sofrer a punição dos nossos pecados para nos colocar dentro do reino de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a graça da salvação em Cristo Jesus. Isto que nós precisamos estar alcançando, a graça da vida eterna, e estarmos tendo assim a paz com Deus desde já. Dentro dessa nossa própria vida nós já podemos viver em paz com Deus, preparados para partir dessa vida para a eternidade com toda tranquilidade, porque Deus já está conosco. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que ter a humildade de reconhecer Jesus Cristo, Filho de Deus, como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o objetivo de Deus para a nossa vida. Deus quer que realmente nós estejamos com Ele para sempre, e para isso nós temos que vencer a morte. E para vencermos a morte, realmente nós temos que obedecer ao Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem a sabedoria, foi Ele que venceu a morte por nós. Ele nos dá, assim, a vitória pela fé na grande obra que Ele realizou. Essa obra que Jesus realizou, ela foi aceita pelo Pai como aquela obra que realmente cumpriu a justiça divina, e nos dá assim o dom da vida eterna para podermos estar desfrutando desde já essa alegria da reconciliação com Deus. Quero compartilhar com você aqui um diálogo que Jesus teve aqui com os judeus, onde eles se dirigiram para Jesus, conforme está registrado aqui em João capítulo 6, a partir do versículo 28, ele diz assim: dirigiram-se os judeus a Jesus perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então veja aqui, meu amigo, minha amiga, os judeus perguntando ali para Jesus, né, o que eles deveriam fazer para praticar as obras de Deus, e Jesus então disse claramente para eles, assim: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Então, a obra de Deus é exatamente essa, que nós creiamos naquele que ele enviou, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, então,
Este é o trabalho que Deus realiza aqui na face da terra, para que nós possamos estar compreendendo a natureza do trabalho de Jesus. Jesus veio aqui realizar um trabalho em que ele veio cumprir a legislação divina, porque a legislação divina exige que, para haver remissão de pecados, para que os pecados sejam removidos da nossa vida, tinha que ter derramamento de sangue. Assim como o pecado entrou por um homem também deveria trazer para nós a reconciliação com Deus, deveria trazer a alegria de podermos nos reconciliar com Deus, porque o pecado nos separou de Deus, o pecado nos separa de Deus. O pecado é a desobediência à lei divina. E por isso, então, Deus, quando decretou a criação do ser humano, ele sabendo que o homem iria falhar, ele mesmo assumiu a responsabilidade de resolver o problema. Por isso, então, que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus que desceu do céu e veio realmente aqui resolver o nosso problema, que é o que Jesus diz aqui, que o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E ele disse: eu sou o pão da vida. E é ele que desceu do céu, ele abriu mão da sua glória lá no céu e veio aqui viver entre nós, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, porque ele não poderia ser gerado por José, porque José é da linhagem de Adão, a linhagem que falhou, a linhagem que pecou. O homem que precisava entrar aqui novamente seria um homem santo e que deveria enfrentar o inimigo que é o dono desse sistema corrupto, violento, que está estabelecido aqui na nossa vida, aqui neste sistema da terra. Por isso, então, Jesus veio aqui com o propósito de esmagar a cabeça da serpente. Ele veio aqui com o propósito de derrotar o diabo, que é o dono do sistema. Ele entrou gerado pelo Espírito Santo e ele tinha que viver santo durante toda a sua vida. E durante toda a sua vida, ele foi tentado de todas as maneiras pelo príncipe deste mundo, que é Satanás, para que ele realmente pecasse, para que ele caísse em tentação, desobedecesse a Deus, e assim nós estaríamos perdidos eternamente. Mas Jesus foi bravo, Jesus realmente enfrentou o diabo e nunca pecou, ele sempre fez tudo conforme da vontade de Deus. Por isso que ele então se tornou o nosso Salvador. Quando ele morreu ali na cruz, ele derramou o sangue de forma perfeita, sofrendo a punição de toda a humanidade, todo o pecado de toda a humanidade caiu sobre ele, e agora por isso que é pela fé. Por isso que Jesus vai mostrando aqui que o verdadeiro pão é ele. Os judeus fizeram a comparação com o que aconteceu lá no deserto, quando eles foram libertos lá do Egito, que eles ficaram 40 anos vagando pelo deserto, e lá no deserto Deus deu o pão, o maná para eles lá, sustentou eles ali, mas Jesus falou, aquele pão lá, eles comeram, mas voltaram a morrer. Mas agora quem comer deste pão, que sou eu, o pão da vida, se vocês crerem em mim e obedecerem aos meus ensinamentos, vocês nunca mais morrerão. Em verdade eu vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Então veja que Jesus, então, ele se apresenta aqui como realmente o pão da vida, aquele que dá a vida para nós, vida eterna. E é isto que interessa, prezado amigo, prezada amiga. Nós temos que ter essa convicção, essa certeza desde já, porque quando nós realmente obedecemos a Jesus, quando nós cremos nos seus ensinamentos e obedecemos a sua palavra, então ele nos dá a purificação dos nossos pecados. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, conforme diz a palavra de Deus, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, nós estamos incluídos nesse todos aí. E por isso nós não podemos descansar. Nós temos uma válvula de escape que é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a nossa escapatória, é por ele que nós podemos escapar desse sistema cruel que nós vivemos aqui. E para nós escaparmos, nós temos que crer em Jesus, comer do pão da vida, e quem comer desse pão nunca mais terá fome. Jesus está querendo dizer aqui que se você obedecer eles, você crer nos seus ensinamentos, ele vai realmente trazer a sua reconciliação com Deus, você vai ter
a alegria de ter a paz com Deus, e isto faz com que ele também traz, junto com essa decisão nossa, a alegria da chegada do Espírito Santo, confirmando com o nosso espírito que nós já somos filhos de Deus, que nós já pertencemos ao reino de Deus, que nós já nascemos de novo e já estamos justificados diante de Deus, e isto então faz com que a nossa alma tenha paz, tenha alegria de saber que já venceu a morte, está preparada para partir desta vida para a eternidade a qualquer momento, já está dentro do reino de Deus. Com a morte física não vai nos abalar, porque já temos essa convicção que Jesus disse: Ele é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Em outras palavras, Jesus está falando aqui da sua crucificação. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, é a minha vida. Ele vai ser massacrado ali na cruz do Calvário pelo diabo, para que, tentando que ele realmente caia em tentação e venha lutar com o diabo como Deus e não como homem. Mas Jesus nunca abriu a possibilidade de lutar contra o diabo como Deus. Ele sempre lutou como homem, porque ele precisava nos libertar. Por isso que lá em 1 Timóteo 2,5 diz lá: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus sempre lutou por nós como verdadeiro homem. Por isso que o sangue dele nos purifica de todo pecado, porque é o sangue de um homem justo, um homem que morreu por nós, porque nos amou e amou até a última gota de sangue, para que todos nós pudéssemos vencer a morte e ter a alegria da salvação. E assim, ele continua até hoje trabalhando. Jesus mesmo aqui em João 5,17 diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho de Jesus é realmente levar todos nós a crermos nele, a obedecermos ele, a seguir as suas orientações, porque as orientações de Jesus é o caminho que nos conduz de volta para o reino de Deus e nos dá a alegria de realmente ser um verdadeiro adorador de Deus. E Jesus também, lá conversando com a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículos 23 e 24, ele diz assim: vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, veja aqui que Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele está trabalhando, ele continua. Deus ainda não cessou o seu trabalho. Enquanto nós estamos aqui na face da terra, Deus está preocupado com essa multidão de seres humanos que estão escravizados por esse sistema diabólico, e Deus quer nos libertar e nos dar a paz, a alegria para podermos estar enfrentando essa situação junto com Ele, não sozinhos, porque sozinhos nós jamais vamos escapar desse sistema mundano que existe aí, violento, injusto, desonesto, desleal. Somente com Deus no comando da nossa vida que nós podemos realmente ter a vitória. E é isto que Deus quer, então, que nós estejamos trabalhando, conforme Jesus diz lá em João 6,27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então, a orientação de Jesus aqui, que nós devemos estar trabalhando, em primeiro lugar, pela nossa vida eterna. As questões da nossa vida aqui, Jesus não está dizendo que nós não precisamos trabalhar, mas Jesus mesmo, lá em Mateus capítulo 6, ele fala assim: olha para os passarinhos, veja se falta comida para eles, se falta alguma coisa para eles, não falta nada, quanto mais para vocês, homens de pouca fé. Se nós cremos em Deus, se nós colocamos a nossa vida em obediência a Ele, Ele vai nos ajudar em tudo, Ele não deixa faltar nada para passarinho, então não deixa muito menos para nós, que somos seres humanos criados à sua imagem e semelhança. E este, então, é o propósito de Deus, meu amigo e minha amiga, que todos nós possamos viver em paz com Deus, já
com a nossa questão maior resolvida e podemos estar então assim vivendo tranquilamente, sabendo que em Cristo Jesus nós temos a vitória, pois ele nos dá a garantia da vida eterna. Que Deus abençoe você, que você se decida realmente a seguir os passos de Jesus, para que a sua vida seja para honra e glória de Deus. Amém. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, que você deixe aí o seu like, comentário, e compartilhe a mensagem também, para que outras pessoas também tenham essa esperança maravilhosa que só o Senhor Jesus Cristo pode nos conceder. Para você que já conhece bem a mensagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, nos ajude a divulgar a palavra de Deus para que o número de salvos esteja aumentando aqui dentro do nosso país, trabalhando então para que o número de salvos aumente. Quanto mais pessoas salvas, regeneradas aqui dentro do nosso país, o Senhor sara a nossa terra, cura a nossa terra e leva o coração do rei para onde for necessário para que nos abençoe ricamente. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá, um grande abraço.